Bem, pessoal, então nessa aula estaremos trabalhando o processo de construção de uma tabela de distribuição de frequência simples, tá? Eu sou o professor Sandro e esse é o canal Matemática Class. Vem comigo! Bem, pessoal, então para a gente entender como que é o processo de construção de uma tabela de distribuição de frequência simples, nós estaremos utilizando desse exemplo, ok? Me acompanhe aqui, ó. Os resultados do lançamento de um dado 50 vezes foram os seguintes. Então, aqui nós temos uma amostra, certo? Com 50 valores. Cada um deles representa o resultado obtido em cada um desses 50 lançamentos. Forme uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e responda as questões. Por que sem intervalo de classe? Nós já fizemos aqui no canal uma aula sobre a construção de uma tabela de distribuição de frequência utilizando intervalos de classe, ou seja, com dados agrupados em classe. Eu vou deixar aqui o link para vocês estarem assistindo também essa aula. Mas devido a alguns pedidos de alguns alunos, tá? Eu vou também, resolvi também trabalhar a questão da tabela de distribuição simples, tá bem? Então, por isso, dessa aula aqui. Ok, pessoal? Bom, para estarmos aí construindo essa tabela de distribuição de frequência, nós vamos estar passando por algumas etapas, tá? A primeira etapa é a construção do rol das observações. O que é o rol das observações? É colocarmos esses números, todos em ordem crescente ou decrescente. Mas, obviamente, que é muito mais usual colocarmos em ordem crescente. Tá bem? Então, eu já me antecipei aqui e construí o rol para nós, tá bem? Então, agora nós temos aqui os 50 valores acima, colocados em ordem crescente, tá bem? E para preencher a tabela, também já me antecipei, nós vamos utilizar esse modelinho aqui de tabela, tá? O que tem nesse modelo? Na primeira coluna, nós temos os valores, observados. Então, os tipos de números que nós observamos no nosso rol, tá? O Fzinho é a frequência absoluta simples, que é o número exato de vezes que cada um desses valores apareceu no rol, tá bem? O Fzinho Rzinho, tá? Significa frequência relativa simples. Alguns autores utilizam aqui um R minúsculo, tá? O que é a frequência relativa simples? É o percentual que cada frequência absoluta simples representa do total, certo? Então, seria a frequência simples transformada em porcentagem, beleza? O F maiúsculo, ele representa a frequência absoluta acumulada, que aí nós vamos ver aqui como que se constrói, tá bem? E o Fzão, o F maiúsculo Rzinho, é a frequência acumulada relativa, tá certo? Alguns autores, alguns livros trazem essa coluna aqui, essa frequência como R maiúsculo, tá bem? Bom, gente, então vamos lá. Aqui na primeira coluna, nós vamos preencher, como eu disse, com os tipos de números que nós observamos na nossa amostra. Então, nós sabemos aqui que temos o número 1, então nós podemos escrever que temos número 1. Nós temos números 2, 3, 4, 5 e 6, tá certo? Muito bem. Agora, para identificarmos, para registrarmos a frequência de cada um deles, basta contarmos aqui na nossa amostra. Então, quantos números 1 nós temos? Vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1. Então, eu vou aqui e preencho com o número 6. Aí, quantos números 2 nós temos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números 2. Então, vamos preencher aqui com o número 8. Quantos números 3 nós temos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números 3. Então, vamos registrar isso. 9 números 3. Números 4. Vamos ver quantos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números 4. Já estava esquecendo um ali, 7 números 4. Números 5, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, número 5, né, pessoal? Então, 10, número 5. E aí, agora sim, os números 6. Então, vamos contar os números 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também 10, números 6. Tá bem? Bom, para você estar aqui conferindo se você não esqueceu ninguém, por exemplo, né, você pode fazer uso aí de uma calculadora, tá certo? Uma calculadora como essa que está aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica, né, essa soma, se bate aí com o nosso resultado. Então, vem comigo. Ó. Vamos ligar ela aqui. Então, 6 mais 8 mais 9 mais 7 mais 10 e mais 10 igual 50, né? Como nós sabemos que temos 50 valores no nosso rol, então nós não esquecemos de ninguém e nem contamos ninguém mais do que deveríamos, tá certo? Muito bem. Bom, dito isso, então, pessoal, nós podemos voltar aqui para a nossa aula, tá? Vamos lá, então. Vamos voltar para a nossa aula. Bom, e agora como é que faz para obtermos a nossa frequência relativa? A frequência relativa, pessoal, ela é, como eu já disse, cada uma das frequências absolutas simples, né, transformada em porcentagem. Eu vou escrever aqui num cantinho, tá certo? Qual é a fórmula, né, qual é a continha que nós temos que fazer para transformar cada um desses números em percentual. Tá? Então, para obter cada uma das frequências relativas, nós vamos pegar cada um dos nossos fzinhos e vamos dividir pelo total, certo? Aí, vezes 100, né? Para podermos escrever aí o símbolo de porcentagem, ok, pessoal? Então, mais uma vez, nós vamos utilizar aqui a nossa calculadora. Vamos nessa. Olha só. Então, a primeira porcentagem, para obtermos a primeira porcentagem, nós vamos pegar o número 6, certo? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos dividir pelo total, que é 50, né? Olha só, 0,12. Aí, fazendo vezes 100, para transformar em porcentagem, nós vamos ter que 6 representa aí 12%. Vamos escrever isso, 12%, tá bem? Vamos fazer a mesma coisa com o número 8. Ó. 8 dividido por 50 igual vezes 100, certo? Então, nós vamos ter aqui 16%. Vamos registrando esses números. 16%. Tá bem? Vamos continuar. O próximo é o número 9. Então, 9 dividido por 50, né, vezes 100. Nós vamos ter aqui o número 18%. Então, vamos registrar 18%, tá? Continuando, o número 7 dividido por 50, olha só, vai dar 14%, né? 14%, ok? Muito bem. Agora, o número 10, 2,50, né? 10 dividido por 50 vai me dar aí 20%, ó. Só fazer vezes 100 aqui, tá? E nós vamos enxergar 20%. Então, as duas últimas linhas são de 20%. Opa, 20%. Beleza? Muito bem, então, tá? Bom, e agora, pessoal? Agora, nós vamos voltar aqui para a nossa aula, né? E vamos entender como que se faz para preencher a coluna do Fzão, a frequência absoluta acumulada. Bom, para você preencher ele, você vai usar, né, o Fzinho. Então, o primeiro Fzinho você repete, 6, tá bem? E depois você vai somando na diagonal. Ó, o próximo Fzinho é o 8. Então, você vai somar esse 8 com esse 6 e pôr o resultado aqui embaixo, tá? Então, 8 mais 6 vai me dar 14. Então, eu escrevo o resultado 14 aqui embaixo. Mesma coisa, agora eu vou somar o 9 com esse 14 e o resultado eu vou pôr aqui embaixo. Então, 9 com 14 vai me dar aí 23, ok?
Depois o 7 com o 23, que vai me dar 30. Depois o 10 com o 30, que vai me dar 40. E por último o 10 com o 40, que vai me dar 50. Observe que aqui na última linha já aparece o número 50, que é justamente o total de observações. Ok? Bom, para a frequência relativa acumulada, tá? Eu posso utilizar esses Fzões aqui, né? Cada um deles, e fazer uma conta semelhante a essa, ou seja, pegar o 6, dividir pelo 50 vezes 100, depois o 14 dividido por 50 vezes 100, tá? Ou, de uma maneira mais simples, eu vou utilizando aqui a frequência relativa simples, né? Eu repito o 12%, e de maneira semelhante como eu preenchi o Fzão, eu vou somando aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 16, somar com o 12 e o resultado pôr aqui embaixo, certo? Então, vamos lá. 16 com 12 vai me dar aí 28%, certo? Depois eu somo com o 18, então me daria 38, 46%. Depois eu somo com o 14, vai me dar 60%. Depois com o 20, que vai me dar 80%. E por último com o outro 20, que vai me dar 100%. Observe também que nessa última linha já apareceu o 100% das observações. Ok? Bom, preenchida a nossa tabela, porque a nossa tabela terminou aqui, tá? Está pronto. Essa é uma tabela de distribuição de frequência simples. Preenchida ela, nós podemos responder algumas perguntas, né? Pode ser feita aí algumas perguntas em relação a esses valores, tá? O que evidencia a importância de você construir uma tabela, porque ajuda na interpretação dos dados, tá? Vejam aqui, ó. Em quantos lançamentos obteve-se resultado maiores do que 4, pessoal? Então, observem aqui, ó, que o 4 está aqui, né? Na antepenúltima linha. Maiores que ele é o 5, né? São o 5 e o 6, tá certo? Então, em quantos lançamentos nós temos resultados maiores do que 4? Então, como já está tudo organizado aqui, ó, nós podemos vir aqui e observar, ó, que tem 10 número 5 e 10 número 6. Então, nós temos que em 20, né, lançamentos foram obtidos resultados maiores, né, estritamente maiores do que o número 4. Agora, olha a outra pergunta. Em quantos lançamentos observou-se resultados menores ou iguais a 5? Tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho, né? Então, menores ou iguais a 5, pessoal. Menores ou iguais, você pode ir na linha do 5, certo? E aí, olhar justamente para a frequência absoluta acumulada. Nesse 40 aqui, já acumulou a frequência de todos os números que são estritamente menores do que 5 e os que são iguais a 5. Então, a resposta aqui, menores ou iguais a 5, é o número 40, tá? Então, assim, ó, essas duas perguntinhas foram apenas ilustrativas, né? Porque poderíamos fazer uma infinidade de perguntas aí relacionadas a essa tabela e à leitura e interpretação da mesma, tá bem? Mas claro que as perguntas aqui foram coadjuvantes da nossa aula, né? O principal da nossa aula foi justamente a construção da nossa tabela de distribuição de frequência, como a pedido, né, de alguns alunos. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem esse conteúdo que é gratuito e pode estar aí ajudando vários alunos, vários estudantes. Beleza? Muito obrigado e até uma próxima. Abraço!